Bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Casa Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa. Você é o nosso convidado super especial. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje quem vai falar para a gente é o nosso amigo Daniel Raposo, do Centro Espírita Ivon Costa, de Juiz de Fora, e o tema Vencerás. Vamos fazer a nossa prece? Vamos fechar os nossos olhos. Deus Pai, Jesus querido amigo, espiritualidade superior, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprendizado. Envolva, Senhor, o nosso companheiro, Daniel, e a todos os corações que se unem a nós nesse momento para aprender um pouco mais do Teu Evangelho de amor e luz. Gratidão, Senhor, permita-nos dar início ao nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos aproveitar? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, meus amigos do Centro Espírita Allan Kardec, de Matias Barbosa. É com muito prazer, com muita felicidade que a gente está aqui, a convite, para a gente conversar um pouquinho hoje, né? Já que com essa pandemia nós não estamos podendo estar juntos fisicamente, mas graças a Deus, né, temos aí a tecnologia que nos dá essa grande oportunidade da gente se reunir virtualmente, mas não estamos fisicamente juntos, mas com certeza com muita alegria, né, com muito carinho, como nós sempre estivemos quando nossa presença junto ao Centro Espírita Allan Kardec, a gente tem tanto afeto e sempre muito bem recebido. Então, nós hoje aqui viemos com a proposta de trazer um pequeno estudo bem propício aos momentos que nós estamos vivendo, né? Dessa pandemia, cada um de nós sofrendo aí os seus receios, as suas dúvidas, as suas angústias, né? Cada um no seu, nas suas preocupações mais íntimas, mas que todos nós, né, estejamos sempre amparados na prece, né? Na confiança em Deus, nosso Pai, nas claridades que o Evangelho de Jesus nos traz e que a doutrina espírita nos mostra o caminho, né? Então, eu estive hoje pensando, tinha um tema aqui que eu acho muito interessante, é um capítulo de um livro chamado Astronautas do Além. É psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Comentários de Herculano Pires e mensagens de espíritos diversos. Mas eu selecionei o capítulo 22, se chama Vencerás. Um capítulo com uma mensagem muito bonita e que fortalece a nós todos, trazidas, né, por Emmanuel. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Para mim, ela me fez muito bem e a intenção é que também faça muito bem para todos que estiverem ouvindo, né? Muito bem, essas mensagens eram trazidas, né, no final, né, das reuniões mediúnicas, com a presença de Chico Xavier e por intermédio dele. E nesse capítulo, antes de iniciar a mensagem, há umas informações bem interessantes para que a gente se situe naquela noite, como estava ali o clima. E aí eu vou trazer aqui só ler uma partezinha como que estava em relação àquelas comunicações que vieram, né, espíritos sofredores, como estava ali o ambiente daquela reunião em relação a essas manifestações. Então, ele chama-se aquele momento de receio e desânimo. As tarefas da noite foram precedidas por muitas alegações de receio e desânimo, frente às lutas da vida na atualidade, por parte de dezenas de amigos que nos visitavam. Muitos episódios tristes, muitos casos de provação. Então, um serviço de atendimento, né, à espiritualidade sofredora, né, com diversos casos de provações, diversos relatos tristes. Esse era ali o momento que estava sendo vivenciado naquela reunião pelo plano espiritual, né, e também pelos
companheiros encarnados no trabalho, na tarefa de auxílio. E na leitura foi feito também do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, quem quiser dar uma lidinha, foi o item 19 do capítulo 24. Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, dito pelo Cristo. E o nosso amigo espiritual Emmanuel, diz aqui, complementando as lições da noite, escreveu, por intermédio de Chico Xavier, a página Vencerás. E é a partir de agora que nós vamos mergulhar nessa mensagem de Emmanuel, trazida naquela noite, e uma mensagem tão oportuna naquela oportunidade, né? Mas também que agora, nesses momentos que nós vivemos, ela tem uma validade extrema, que a gente possa refletir um pouquinho sobre as palavras que Emmanuel nos traz. Então vamos lá, a gente vai comentando aos poucos. Emmanuel começa assim: não desanimes, persiste mais um tanto. E a gente às vezes desanima, não é mesmo? A gente, nas diversas situações que a gente passa, na nossa vida íntima, na nossa vida social, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, nos nossos momentos, né, de pensarmos e nos ligarmos mais ao alto, nós temos momentos de desânimos, né? E geralmente, quando a gente se liga mais ao alto, esse desânimo, por muitas vezes, está a nos tomar conta. Então, Emmanuel nos traz: persiste mais um tanto, porque aquele tanto que a gente pode persistir era o necessário para nós chegarmos naquela brecha de luz a que a gente esperava para sair daquele desânimo. Então, persistamos. É difícil? Sim, mas persistamos, porque passaremos. Não cultives o pessimismo, cultivemos o otimismo. Em todas as situações, quando nós nos vemos sendo derrotados pelo pessimismo, levantemos o nosso astral, façamos uma prece, olhemos para uma criança, olhemos para um animal, olhemos para a natureza ao nosso redor, olhemos para Deus que está a nos cercar. Tragamos para nós o otimismo para vencermos o pessimismo, que não vai nos levar a lugar nenhum, pelo contrário. E o otimismo nos eleva. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Foquemos no bem. Deixemos as sugestões pessimistas, o medo que destrói, de lado. Saibamos que quando a gente foca no bem e trilha o caminho do bem, o amparo está sempre conosco, um amparo positivo. Quando que é o contrário? Quando nós nos entregamos, né, para essas dores de medo, do pessimismo, do sofrimento, somos compelidos a piorar, porque há companheiros que também seguem nessa linha. Então, sigamos no bem. Por pior que esteja a situação, levantemos e vamos no caminho do certo, do caminho reto, do bem que nós podemos fazer ao próximo, porque nós estaremos nos fortalecendo para trilhar o nosso caminho. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Nós erramos, somos imperfeitos, estamos no progresso, já fomos bem piores, não é mesmo? Graças a Deus, temos a bênção do esquecimento, mas com certeza, nosso passado é coberto de muitas quedas morais, né? Então, se nós erramos, levantemos, reconheçamos o erro, né? Aquela velha frase, né? Caiu, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É isso. Somos suscetíveis ao erro. Agora, pior que errar é nós não reconhecermos o erro e insistimos nele. Isso sim é grave. Então, erramos? Vamos persistir, vamos em frente, segue adiante, diz Emmanuel, varando a sombra dos nossos erros, porque nós aprendemos com os erros. E os erros são os obstáculos que a gente se depara e a gente, em algumas ocasiões, erramos. Mas a gente aprende, precisamos aprender para vencer esses obstáculos. E é assim que a gente cresce. Continua Emmanuel.
avança, ainda que seja por entre lágrimas. As lágrimas da dor, a lágrima do arrependimento, a lágrima da derrota, do desânimo, mas não nos deixemos parar pelas lágrimas. Não nos entreguemos à situação do orgulho ferido, né? De se colocar como o pior das vítimas, porque a gente vai ficar parado. Avançamos, vamos em frente. As lágrimas existem, mas elas passarão. Assim como nós sabemos que as alegrias também virão, mas também passarão. Porque tudo faz parte da nossa caminhada evolutiva. Através das lágrimas e das alegrias é que a gente cresce e que a gente faz outros crescerem com o nosso bom exemplo. Trabalha constantemente, edifica sempre. A palavra é trabalho. Procuremos o trabalho útil no bem, sempre, porque assim agindo nós estamos edificando, estamos nos aproximando da espiritualidade superior. Estamos abrindo o nosso campo de comunicação, de percepção, de inspiração para aqueles que nos querem bem e que seguem um caminho também atrás das pegadas do Cristo. Então, que a gente continue trabalhando e não nos desanimemos, não achemos que a gente, não, agora não vou dar conta. São nos momentos difíceis que a gente precisa mais trabalhar e não parar nesses momentos, porque ali é que a porta se abre para as más influências. E se eu persisto no trabalho, eu não deixo essa porta se abrir. Pelo contrário, eu abro a porta para as boas influências, para o melhor amparo, para auxílio ao próximo, inconsequentemente, auxílio a nós mesmos. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Jamais deixemos esse sentimento chamado desencanto tomar conta, né? Essa frieza do desencanto tomar conta do nosso coração. Deixemos sempre o nosso sentimento de amor fluir. Coloquemo-nos sempre no lugar do próximo. Nas situações em que ele se encontra, vejamos a nós mesmos nela, para que nós deixemos o nosso sentimento de amor ao próximo, de tolerância, de paciência, de renúncia a nós mesmos, deixemos que isso cresça. Isso tudo que o Emmanuel está nos trazendo são caminhos, como ele diz aqui no capítulo, para nós vencermos. Vencermos a quê? Ou o quê? Vencermos a nós mesmos, as nossas fraquezas, as nossas más inclinações e nos transformarmos moralmente, pois esse é o caminho, como nos é dito, através da doutrina espírita que nos liberta. Vamos nos vencer. Não te impressiones à dificuldade. Elas são naturais. Precisamos passar por elas para que cresçamos. Imagine tudo fácil, tudo na mão. Nós iríamos desanimar. Não haveria nada a vencer. É um desânimo, né? É algo ocioso. Nós estamos sempre no crescimento, e para o crescimento precisamos passar pela dificuldade, que são as provas, que nós, na maioria das vezes, escolhemos antes de nós reencarnarmos, voltarmos para o corpo aqui no plano físico, não é? Então, as dificuldades são as provas, são as expiações de nossos débitos do passado, que nós precisamos quitá-los. Essas são as dificuldades. E a cada vitória, mais a nossa consciência e nosso espírito se depura. Por isso, a importância de vencer essas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. A vitória espiritual, ou seja, a vitória sobre as minhas mazelas, a vitória sobre as nossas imperfeições. E nós temos a consciência, só que às vezes a gente nos engana. Nós temos a consciência de onde a gente precisa melhorar, aonde a gente tem mais fraqueza, aonde a gente ainda é mais frágil.
E é ali que a gente tem que atacar. Essa é a vitória espiritual sobre nós mesmos. Isso é construção para o nosso dia a dia. Se eu trabalho um dia tentando, me esforçando para eu me melhorar, o dia seguinte será um dia melhor. E assim progressivamente. A partir do momento que eu me deixo vencer pelas fraquezas, que eu me deixo levar pelas más influências, o dia seguinte, com certeza, não será um bom dia. E a cada dia, se for progredindo nessa linha, não teremos bons dias. Vamos no sentido do progresso positivo. Não desista da paciência. E o que nós estamos sendo chamados agora, um dos chamamentos dessa pandemia é justamente a paciência. A paciência dentro de casa, a paciência no convívio com os nossos entes queridos ou não queridos, porque estamos no lar como o nosso grande laboratório e a nossa grande necessidade de convívio para resgates e para aprendizados, não é mesmo? E a paciência é essencial. A paciência para conosco mesmo. Nós estamos tendo tempo para nos autoanalisarmos de uma forma transparente, paciente, paciência com o próximo, a paciência com a situação que nós estamos vivendo, a paciência com tantos problemas que chegam até nós. Não desista da paciência. Ela é o caminho e não a irritação, o destrambelho, né? Aquela situação que nós jogamos a toalha. Não. Paciência. Porque como nós já dissemos antes, tudo passa. Né? Chico nos trouxe isso, né? Emmanuel trouxe de Maria para ele. Tudo passa. Não creias em realização sem esforço. Não há realização que caia do céu. Não há por acaso. Realização somente com esforço. Esforço do outro? Não. Esforço próprio. Esforço de nós mesmos. Então busquemos a nossa realização pessoal. É lógico que nós estamos aqui no corpo, devemos buscar a realização profissional, a realização nos estudos, nas metas, mas não deixamos de lado a nossa realização pessoal como espírito imortal. A realização de trilharmos o caminho do homem de bem. Essa nós levaremos ela com muita alegria. Não que nós não levaremos as realizações intelectuais que permanecem conosco, mas essas de ordem moral, elas nos trazem um regozijo enorme e nos fortalecem muito. Ouvido para o mal, esquecimento para o mal, perdão às ofensas. Vamos perdoar. Vamos deixar o mal de lado, porque quanto mais importância nós damos para o mal, mais mal nós sentimos. Vamos perdoar as ofensas de coração, não apenas dos lábios, porque quando nós guardamos essa ofensa, isso nos corrói, isso nos faz muito mal. É um grande peso, é um grande fardo. Como Jesus nos falava, o fardo dele é leve, porque Jesus é amor, não levava ofensas, perdoava a todos. Então, que a gente leve esse fardo mais leve, para quando nós retornarmos para o plano maior, chegarmos lá com fardos mais leves e não com bagagens pesadas de rancor, de falta de perdão, de culpas, de remorsos, que já aqui na carne nós sentimos os reflexos das doenças, das diversas doenças que surgem no corpo, por conta da falta do perdão, por conta de guardar a mágoa, a raiva, de buscar vingança. Nós somos os primeiros que sofremos com esse proceder. Então façamos bem a nós mesmos, esquecendo o mal que nos fazem, perdoando-os, compreendendo que quando nos fazem mal são espíritos que estão doentes, que ainda sofrem mais ainda por fazer aquele mal. Estão adoentados da alma e nós precisamos orar por eles, dar o nosso bom exemplo e, quando possível, estender a mão.
e perdoando, não levando essa mágoa, porque vai ferir primeiramente a nós, e depois a eles. Recorda que os agressores são doentes, como dissemos, né? Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança, jamais. Persistamos no trabalho, porque precisamos do trabalho para crescer. Não deixemos a esperança se apagar em nosso coração, porque ela é a nossa luz. Ela é por onde nós nos guiamos para trilhar nosso caminho. A esperança é filha da fé. E se nós temos a fé em Deus, a confiança plena em nosso Pai bondoso e perfeito, a esperança continua a iluminar nosso caminho. Então não deixemos perder a esperança e não deixemos que destruam o nosso trabalho no bem. Esses que nos agridem, esses irmãos, como ele chama, desequilibrados, porque estão doentes da alma. Precisam muito mais de auxílio do que ataque de vingança ou de falta de perdão. É muito bonito, né? As palavras de Emmanuel são maravilhosas e nos auxiliam muito, nos trazem muitas reflexões e nos mostra que nós não estamos desamparados e o caminho está aberto. Jesus deixou esse caminho para nós, basta que a gente siga. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Ouçamos a nossa consciência sempre. Essa voz que nos fala aqui dentro é a nossa consciência. E uma voz que vem da nossa consciência e impulsionada por outras vozes, daqueles espíritos que querem o nosso bem e que nos inspiram. Vamos ouvir essa voz. Não vamos fazer ouvido de mercador. Vamos ouvi-la. Não vamos deixar que a ilusão da vida mundana abafe o som dessa voz. Então não vamos menosprezar o dever que a consciência sempre nos chama a cumprir. E nós sabemos quais são os nossos deveres em todos os nossos atos na nossa caminhada. Basta que nós ouçamos a nossa consciência. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Aquilo que nós falamos há pouco tempo, né? Se nós erramos, levanta, sacode a poeira, vê o caminho certo, o rumo certo e segue em frente. Aprendamos com aquele erro, mas não fiquemos ali remoendo, sofrendo, se martirizando, se automutilando por conta daquele erro. Erramos, sim. Onde eu tenho que corrigir? É aqui, vamos seguir. Persistamos em frente. Essa é a solução. Qualquer outra não é solução. Não contes vantagens nem fracassos, não é? Sejamos humildes, não contemos vantagens, não façamos como os fariseus, que oravam para que os outros vissem, que davam, né, dinheiro e para que os outros vissem quanto que estavam dando. Então, não contemos vantagens sobre nós somos muito pequenos, somos muito pequeninos. O que nós fazemos de bom ainda é pouco, porque nós podemos fazer muito mais, mas ainda somos lentos, então não contemos vantagens. Também não nos sigamos para o lado do pessimismo, contando fracassos, sendo derrotistas. Não, isso na verdade é orgulho ferido, camuflado de vítima. Então, seguimos no equilíbrio, na serenidade do homem de bem. Nada de fracasso nem vantagens para serem espalhadas, né? Não precisamos disso, precisamos apenas seguir a nossa consciência e sentirmos conosco mesmo que estamos fazendo o melhor. Não te voltes contra ninguém. A gente lembra de Jesus, né? Quando nós estamos com uma situação ruim com algum companheiro, que a gente se refaça enquanto estiver caminhando juntos aqui, né? Enquanto estivermos aqui na carne, porque nós não sabemos se levado alguma mágoa para o plano espiritual, o que vai ocorrer, se aquele espírito pode vir a nos obsediar, uma mácula que não foi perdoada, que não foi redimida. Então não vamos nos voltar contra ninguém. E se voltarem contra nós, perdoemos. Não carregamos vingança nem ódio, como a gente aprendeu agora.
E da nossa parte, não, nunca. Se nós nos voltarmos contra alguém, vamos parar, demos alto e peçamos o perdão, reconheçamos o nosso erro, reparemos esse erro enquanto estivermos aqui no plano físico. Não dramatizes provações ou problemas, né? Sofrer o problema, as provas e dramatizar. Querer mostrar, né, o quanto é um coitado, o quanto está sofrendo. Não é por aí. Isso não espelha a resignação. As provas, para nós voltarmos ao plano espiritual com a consciência serena de termos as vencido, precisamos fazer isso, vencê-las, mas com resignação. E não com revolta, né? Com vitimizações, que são essas dramatizações. Perde a validade, né? Teremos que retornar e passar novamente por mais provas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. A prece, meus amigos, a maior bênção que Deus, ou uma das maiores, né, que Deus nos concede. Ele nos permite vir à carne por ser o melhor método para nós progredirmos, a melhor maneira, nós mergulhando na matéria, onde nós podemos, através do esquecimento e de passar por todos os obstáculos que a matéria impõe ao espírito, é a melhor maneira de nós nos depurarmos como espíritos imortais a caminho da perfeição. E quando ele nos permite vir à matéria, ele não nos relega a ficarmos sozinhos, abandonados. Em primeiro lugar, todos nós temos o nosso espírito protetor. Olha só, isso é algo de muita misericórdia. Temos alguém que nos ama, que nos orienta, que nos inspira, que está ali sempre nos acompanhando. E depois disso, Deus nos dá a grande ferramenta, entre aspas, que é a prece, uma comunicação, um canal que nós temos aberto de nós para com a espiritualidade, para nós conversarmos. Jesus já falava, né? Recolhe-se ao seu quarto em secreto, né? O que é isso? Recolhemos ao nosso íntimo, nos liguemos ao alto pela prece sincera, pela conversa sincera, colocando aquilo que está nos machucando, pedindo a força, pedindo para que nós tenhamos a serenidade para conseguir passar pelos problemas. Não é pedir milagres, é pedir apenas o amparo para que nós trilhemos com esses atributos, serenidade, resignação, tolerância, paciência, humildade e tantos outros. Então, conserva esse hábito da oração. Para quê? Para fazer luz na nossa vida íntima. Nós nos revigoramos com a prece e nos fortalecemos para a caminhada a cada dia. Deixemos esse hábito muito salutar estar junto ao nosso proceder diário. Aí eu trouxe um trechinho para a gente relembrar a respeito da prece, lá do Livro dos Espíritos, questão 660. Kardec perguntou: a prece torna melhor o homem? Resposta: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, olha que resposta magnífica. Quando oramos com fervor, com sinceridade, uma prece que vem do nosso coração, nós nos tornamos mais fortes. Contra o quê? As tentações. Tentações do outro? Não. As tentações que nós carregamos. Cada um de nós sabe aonde a gente tem a maior ou menor tentação, as maiores ou menores fraquezas. Então, nós nos fortalecemos para combater essas tentações. E, além disso, Deus nos envia bons espíritos para nos assistir, para nos inspirar. E esse é o socorro que Ele jamais recusa, desde que nós façamos com sinceridade, com humildade.
é algo magnífico, que nos dá muita segurança e muita confiança na nossa caminhada. E aí também na questão 662, a respeito da prece. Pode-se com utilidade orar por outrem? Pode-se orar com algum fim útil para outra pessoa? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Podemos sim orar por nós, orar para o próximo, seja ele aqui encarnado no nosso plano, ou seja ele já desencarnado, alguém que a gente quer o bem, ou mesmo alguém que a gente sabe que não quer o bem para nós, mas nós desejamos para ele o melhor. Façamos a prece com sinceridade, com essa vontade firme de querer o bem, porque pelo magnetismo, pela sintonia, nós abrimos o campo para a espiritualidade amiga nos auxiliar nesse auxílio ao próximo. Então, abri esse parênteses aqui para a gente falar só um pouquinho da prece, trazendo o Livro dos Espíritos, depois quem quiser reler lá, 660, 662. Voltando e caminhando já aqui para o final, né, das palavras de Emmanuel, né, no Astronautas do Além, capítulo 22, Vencerás. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Todos nós estamos aqui por uma missão. Pequenas missões, não somos missionários, mas todos nós fomos criados simples e ignorantes, e todos nós, espíritos, criaturas de Deus, temos uma finalidade, uma em comum: progresso em sentido e direção à perfeição. E o trabalho que Deus nos confia a cada espírito, ele está em pé, está nos aguardando, né? Então a gente tem que se resguardar em Deus para que a gente consiga perseverar nesse trabalho de autoaperfeiçoamento, de autoburilamento, né? De aprendizado constante, de evolução intelectual, de evolução moral, consequentemente, de evolução em espírito imortal. E a cada um de nós estamos, cada um na sua caminhada, com os seus respectivos trabalhos de evolução. Então vamos nos resguardar em Deus para a gente sempre se fortalecer e persistir com perseverança, né, nesse trabalho que Deus nos confia e que nós passamos a ser um cooperador de Deus, quando a gente trabalha em prol da nossa evolução e, consequentemente, em prol da evolução daqueles que nos rodeiam, que convivem conosco, pelo nosso exemplo. Sejamos cooperadores de Deus, sigamos o nosso trabalho. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Em resumo, amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, não é? Então, fazer aquilo aos outros, nos vendo nos outros, olhando o próximo nele como um espelho de nós mesmos. Pensemos sempre, se fosse eu no lugar dele, eu gostaria que eu fizesse isso com ele, tal coisa ou não? Façamos sempre essa autoanálise. Então, fazer o melhor que pudermos realizar pelos outros, e não fazemos de qualquer jeito, porque não é para mim. Porque a gente sabe que nós estamos regidos pelas leis divinas, e uma delas que todos nós espíritas ouvimos bastante é a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos retorna para nós. É algo que não tem como escapar. Então, se nós fazemos o mal para o próximo, em algum momento, dentro da justiça divina, vai retornar esse mal para mim. Aliás, antes dele retornar, ele já me faz mal, porque eu carrego já com a minha consciência a culpa de ter feito mal. Mas haverá o momento da expiação. Então, usemos dessa lei de causa e efeito para o bem. É isso que ele fala. Façamos aos outros o melhor que a gente pode fazer, porque nós estaremos recebendo o melhor também
dentro da lei de causa e efeito, que nós pudermos receber. É algo muito natural. Não é questão de troca, não é questão de interesse. É fazer o bem pelo bem. Porque quando a gente faz o bem esperando algum retorno, já perdeu o sentido. E esse retorno já vai receber aqui mesmo. Vamos fazer o bem para estarmos bem com a nossa consciência. Porque quando a gente retornar para o plano espiritual, essa consciência vai aflorar de uma forma que a gente não tem mais a máscara da matéria e do corpo. E a gente vai sentir muito bem quando a gente fizer uma revista de tudo como foi a nossa caminhada nessa última existência. Se a gente se esforçou ao máximo, se a gente retornou para o plano maior com a consciência tranquila, de termos trabalhado ao máximo no sentido de nos depurarmos como espírito. E ama sempre, amemos sempre, porque quanto mais a gente ama, mais seremos amados. Não liguemos para aqueles que não nos dediquem amor. Amemos, independente do que vamos receber. Com certeza também receberemos amor. Age auxiliando. Vamos agir, vamos trabalhar, mas sempre auxiliando, porque as oportunidades surgem. E elas surgem para colocar em prova a nossa capacidade de auxiliar. E auxiliar é amar ao próximo. Serve sem apego. Vamos servir, mas sem se apegar. Sem apego material, sem apego pessoal, apego às pessoas. Que eu costumo sempre falar, o meu filho, o meu marido, a minha esposa. Tudo bem, mas cuidado. É meu de posse? É meu de ser, meu pertence? Cuidado. Todos nós somos espíritos iguais perante Deus, cada um com a sua função nessa existência e outras funções que virão. Mas temos que respeitar a lei da justiça, a lei do amor, temos que respeitar o direito do próximo, da mesma forma que o próximo também gosta que respeitemos, temos que respeitar o direito do próximo da mesma forma que nós gostamos que respeite o nosso direito. Então, vamos servir sem se apegar. Vamos servir por servir. E, principalmente, algo que a gente aprende nessa doutrina e com Cristo, vamos nos servir. Servir, auxiliando financeiramente a servir, materialmente a servir, mas servir através do auxílio, de uma orientação intelectual é servir, mas vamos nos servir com sentimento. Vamos sempre nos colocar no lugar do próximo. Se alguém vem falar comigo, vamos dar um sorriso, vamos dar um abraço, porque é assim que eu gosto de ser recebido. Vamos nos servir, vamos ter tempo para ouvir alguém que está em desespero. Vamos levar as palavras que a gente acha que são importantes, porque eu também gostaria de receber essas palavras. Vamos nos servir. E concluindo, Emmanuel encerra. Depois de dar todas essas informações, ele conclui falando: e assim vencerás. E assim vencerás. Vencerás quem? Venceremos a nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo ainda. Chegaremos na perfeição e esse inimigo não mais existirá, porque nós já estaremos livres por termos vencido todas as provas e expiações decorrentes das nossas imperfeições. Assim venceremos. Venceremos de fato quando chegarmos na perfeição. Mas precisamos vencer as pequenas batalhas através das nossas diversas, múltiplas, infinitas encarnações. Procedendo nessas pequenas frases que Emmanuel nos traz, todas pautadas na moral de Jesus Cristo, nós venceremos a nós mesmos. E estaremos vencendo juntamente com Deus, nosso Pai. Meus irmãos, terminamos aqui a nossa reflexão pequena, mas para mim de grande valia, espero que tenha sido de grande valia para todos vocês. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez agradeço a diretoria,
a nossa amiga Iracema, que fez o contato conosco também, pelo convite. E que tenha uma ótima noite e com muita paz nos seus corações. Que assim seja. Então, se você gostou, deixa o seu joinha, vai ajudar a gente a divulgar o nosso conteúdo. Gratidão a cada coração, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos, obrigada, Daniel, pelo carinho que você sempre prepara os nossos estudos. Vamos elevar o nosso pensamento para agradecer. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, espiritualidade amiga, gratidão por esse momento onde nós podemos enriquecer e alimentar o nosso espírito. Permita-nos outras oportunidades preciosas como essa. Permita-nos encerrar nesse momento o nosso encontro tão especial. Que assim seja. Gratidão a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.